Olá, tudo bem? Está começando mais um TV Câmara Entrevista e o tema abordado hoje será transtornos alimentares. Para falarmos sobre este assunto complexo, contamos com a presença da psicóloga Caroline Barros e da nutricionista Natália Petri. Acho que eu falei certo, né, Natália? Falou. Sejam bem-vindas aqui ao programa, para que o nosso amigo possa ter essa ideia. Olha, para você ter uma ideia, a atenção que deve ser dada ao transtorno, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, 77% das jovens apresenta propensão em desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, como anorexia e bulimia, por exemplo. Então é sobre isso que conversamos agora, então, com a Natália e com a Caroline. Natália e Caroline, sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada. É um prazer tê-las aqui. Eu começo já perguntando para vocês o seguinte: o que é transtorno alimentar na ótica da psicologia e na ótica da nutrição? Quem começa a responder? Bom, o transtorno alimentar ele é todo tipo de comportamento relacionado ao alimento que causa algum tipo de distúrbio à saúde do sujeito, da pessoa. E na ótica da nutrição, o que é, chega a ser, quando que a pessoa identifica um transtorno alimentar? Um transtorno alimentar na ótica da nutrição seria uma alteração no comportamento, no relacionamento que a pessoa tem com a comida. A comida e o corpo, a pessoa começa a ser refém, né, da comida e do corpo, isso vai colocando a saúde dela em risco, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Já pergunto para vocês duas também, dentro da ótica de cada uma também. Por exemplo, Caroline, é possível identificar essa alteração desde a infância, por exemplo? Uma criança já pode apresentar algum tipo de distúrbio alimentar? Eu diria que seria mais fácil, talvez, na adolescência, a gente percebe mais, né? Mas na infância também. Uma criança que se alimenta, por exemplo, em grandes quantidades, em pouco tempo, né? Então, é um caso de compulsão alimentar. Hoje em dia é bem frequente, crianças obesas, mas depende muito do olhar da família também, né? Da influência da família, porque de repente existe um quadro de compulsão alimentar, mas aquilo é tão natural dentro de casa, é tão natural no comportamento dos pais, que os próprios pais acabam que não percebendo. Pois é, aí eu pergunto para você, Natália, normalmente a gente olha aquela criança um pouquinho mais gordinha, é que todo mundo acha bonito. Criança gordinha, criança bonita é aquela criança gordinha, fofinha, com grandes bochechas, e automaticamente tem aquela frasezinha que a gente escuta desde pequenininho, né? Olha, você tem que crescer, comer bastante para você crescer e ficar forte, né? Ou seja, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento pode começar a ser também um transtorno causado aí pelos pais ou por quem é responsável por essa criança? Pode sim, porque quando a criança ela é incentivada ou a comer mais do que ela precisa, né? Por exemplo, você tem que terminar o prato, não pode desperdiçar, ou realmente tem que comer para ficar forte. Ou em alguns casos a criança ela é incentivada a comer menos do que ela precisa. Então os pais que já têm uma preocupação com peso, né, já se preocupam muito com isso, falam para ela comer pouco, para não engordar. Isso pode fazer com que a criança vá perdendo a conexão com os instintos dela de fome e de saciedade. Na verdade, ainda mais de saciedade, porque ela está recebendo a mensagem ou que ela tem que comer mais do que a saciedade dela, ou ela tem que comer menos. E isso vai causando nela essa desconexão. E pode levar ela a ter problemas de peso, ou problemas com autoimagem, dependendo do que elas escutam dos pais. Então pode alterar, sim. Na verdade, tem a causa familiar também, né, do comportamento da família, da dinâmica, mas também existem outras causas envolvidas no desenvolvimento desses transtornos, né? A gente pode falar nas causas psicológicas, por exemplo, tem um autor dentro da psicologia que ele é bastante conhecido, Freud, e ele fala sobre as fases psicossexuais. Ele fala que a nossa primeira fase é a fase oral, desde o nascimento até mais ou menos os 6 meses, 1 ano, ou seja, ele fala muito sobre o princípio do prazer, que nós somos seres regidos por esse princípio do prazer. E qual é o nosso primeira sensação de prazer? É o sugar, né? É o oral. Então ele diz, se há algum distúrbio ali nessa fase, e aí a importância do cuidado com o bebê,
pode ser que isso desenvolva um transtorno alimentar futuramente, né? Por exemplo, a questão do alimento, desde quando a gente nasce, ela está muito ligada à sensação da saciez, do aconchego, do afeto. Então, são sensações boas e o bebê, ele busca isso. Quando ele nasce, ele é por instinto, né? Então, ele vai buscar esse prazer que é o sugar. Então, ou se essa criança é privada, por exemplo, uma criança que passou por situações de fome, pode ser que mais tarde ela desenvolva esse distúrbio. Ou, por exemplo, se acontece ao contrário também, se essa criança é amamentada o tempo todo, chorou e a mãe já amamenta, né? Então, essa primeira fase, a fase inicial do desenvolvimento humano, eu diria que ela também é crucial para que se desenvolva ou não um distúrbio alimentar lá na frente, né? Eu até costumo dizer que o relacionamento com a comida, ele começa logo que o bebê nasce mesmo, na amamentação, no aleitamento, depois da introdução alimentar. Dependendo das interferências que ele vai recebendo, né, isso pode contribuir, sim, para o desenvolvimento desse transtorno. É justamente aí eu volto àquela questão, né, daquilo que se tem como cultura de uma forma geral, né? Porque, ou seja, quando a criança nasce, desde o hospital, a criança só pode sair se ela tiver, existe uma certa norma até por conta do hospital, não sei se é da OMS essa questão, que a criança só é indicada ter a liberação do hospital, a alta do hospital, se ela está ali mamando, né? Ou seja, que a mãe consiga fazer essa amamentação, se não houver esse princípio, essa ação, existem outras ações dentro do hospital para poder digamos que a mãe só possa sair de lá com a amamentação. Pergunto, como é que é encontrar o equilíbrio, né? E a questão até da informação, por questão de informação, porque se a criança só pode sair mamando e a mãe fica preocupada em mamar, e se a criança pede e a criança chora, automaticamente se imagina, bom, ela precisa de mamar. Como é que se dosa isso? Qual é o entendimento? Existe algum parâmetro que a mãe e os pais, de uma forma geral, devem ter para não privar a criança, né, para já não desde de início causar um certo transtorno para essa criança, ou então dar demais para poder causar também essa forma? Como encontrar esse equilíbrio? Existe alguma regra, alguma indicação que vocês dariam? Na verdade, o equilíbrio é o mais difícil, né, de se encontrar. Mas eu diria que, assim, é mais a percepção. Lógico que naquele momento que a criança nasce, a questão da amamentação é muito importante, porque a criança, ela estava dentro da barriga, num lugar quentinho, num lugar aconchegante. Quando ela sai, tudo assusta muito. E ela precisa desse momento de acolhimento, ela precisa desse momento da amamentação, que é um momento também que ela vai conhecer a mãe, né? Isso é muito importante. Então, talvez nesse momento do nascimento, essa questão do hospital, seja algo realmente importante naquela situação, né? Mas sobre o equilíbrio, mais a percepção da mãe, porque de repente a criança está chorando, mas nem todo momento é fome. Às vezes a criança quer o colo, às vezes a criança precisa ser trocada, né? Então, eu digo que, assim, a responsabilidade desses primeiros momentos é toda dos pais, né? Não só da mãe. A mãe precisa do apoio do pai também para ter toda essa percepção. Às vezes a gente incumbe apenas a mãe de muitas responsabilidades, né? E o apoio do pai nessa fase também é importante, porque é uma fase de conhecimento. O bebê, ele está conhecendo o mundo e a mãe também está conhecendo esse bebê. E é preciso que a mãe apresente esse mundo de uma forma equilibrada para essa criança. É lógico que se toda vez a criança chorar, toda vez ela for para amamentar, a criança vai se acostumar que funciona dessa forma, que o mundo é dessa forma. Ou seja, ela tem uma sensação de desprazer, é lógico que o que ela precisa ser amamentada. Um dos comportamentos que acontece na compulsão alimentar, né? Se a pessoa está triste, se ela está ansiosa, ela vai buscar o quê? O alimento. É verdade.
E eu costumo dizer para as mães, quando eu trabalho com a parte da amamentação ou da introdução alimentar, que não tem muita regra, né? Como a Carol falou, acho que é muito essa questão da percepção da mãe, do pai, do que começar a conhecer mais aquele bebê para conseguir entender melhor as necessidades dele. Realmente a preconização da Organização Mundial de Saúde é a amamentação, né? Ou aleitamento artificial em livre demanda, ou seja, o bebê que guia. Isso é muito importante, porque daí ele aprende a respeitar, né, a questão da fome dele, mas eu acho que é muito essa interação da família com o bebê, de começar a entender o que ele precisa, os diferentes tipos de choro. Então, acho que não tem muita regra, às vezes as regras até atrapalham, né? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Cama Entrevista. Nosso tema de hoje é transtornos alimentares. Estamos recebendo aqui a psicóloga Caroline Barros e também a nutricionista Natália Petri. Estou acertando, né? Tá. Muito bem. Agora, falamos aí desse processo inicial, desde que não se tem muito, talvez, essa percepção de que desde o bebê, né, você pode estar causando ali algum tipo de transtorno, mas quando chega aquela idadezinha onde a criança já, digamos assim, já tem ali já expressa a sua vontade, né? Muito se falava no passado, né? Alguns pais, os mais antigos, vão dizer, não, no passado o que eu colocava no prato, meu filho tinha que comer, né? Não podia deixar a comida porque era desperdício e tudo mais. E hoje em dia a criança pede, né? Muitos educadores falam que a criança realmente ela manda no que ela quer comer. Eu quero comer isso, quero comer aquilo, os pais acabam atendendo. Como é que vocês fazem um balanço, né, dessas duas gerações? No passado, onde se era colocado uma certa quantidade, então o pai imaginava que devia dar bastante comida, a criança tinha que comer tudo e não podia deixar nada no prato. E hoje uma geração onde a criança dita a regra em que comer, que horas comer, o que comer. Como é que vocês fazem esse balanço para ver se tem alguma relação para esse momento que a gente vive hoje com relação aos transtornos que existem? Pois é, esse comportamento na criança maior, ele é um reflexo lá de trás da infância, porque se naquela época o bebê chorava e o alimento já vinha, ele aprendeu que é ele que manda, né? Então, quando ele fica um pouquinho maior, ele entende que se ele fazer birra, que se ele chorar, que se ele estiver triste, ele merece a comida. Entendeu? Então, por isso, a gente fala muito na psicologia, principalmente na psicanálise, de repetições. Isso é uma repetição desse comportamento inicial. Dá para ser mudado? Dá, lógico. Mas aí é que entra a importância das regras, da rotina. E o que eu sempre falo é que não adianta só a criança entrar nessa rotina. Por exemplo, numa dieta, ter um horário certo para comer. A família toda, ela precisa estar envolvida nisso. No consultório, eu costumo dividir as responsabilidades dos pais e da criança, né? O que é a responsabilidade dos pais, o que é a responsabilidade das crianças em termos da alimentação. Então, realmente, os pais, eles são os responsáveis pela rotina, né? Por estruturar as refeições, por mostrar a cultura, os horários para a criança, por determinar o que vai ser oferecido. E a criança, ela tem a responsabilidade de decidir o quanto ela vai comer, por exemplo, nessa questão do prato, porque ela é autônoma nesse sentido, de escolher o que ela quer comer daquela mesa. Então, é importante ter realmente a responsabilidade de cada um na dinâmica familiar. Muito bem, agora quando a gente vem falando aqui, né, puxando para o tema, a gente fez aquela cronologia, digamos, do transtorno, para a gente entender um pouquinho onde nasce de fato. Mas agora, quando se fala de transtorno alimentar, normalmente a gente só pensa em mulheres que tem esse tipo de problema, né? Aí eu pergunto a vocês por que atinge mais mulheres, se essa realmente é uma máxima dessa percepção que se tem, e por que as atinge mais do que os homens? Realmente atinge mais as mulheres, né? Cerca de 90% são mulheres, mas não acontece só com as mulheres. Eu acredito que seja muito também pela sociedade em que a gente vive, pela cobrança que há hoje com as mulheres em relação ao corpo que existe. A questão hoje do culto à beleza, ela é muito mais imposta às mulheres. E é algo que vem da mídia, é algo que vem de fora. Nós já nascemos nessa sociedade e as mulheres acabam se sentindo até mais cobradas para ter esse corpo perfeito, né? E é o momento em que elas perdem esse equilíbrio, que elas idealizam um padrão que é imposto pela sociedade. A gente já nasce, né, recebendo esse padrão, a gente já recebe das nossas mães, da nossa sociedade, né, o que é o belo,
qual é o corpo que você tem que ter, e isso é muito mais forte para as mulheres. Embora tenha para os homens, esse padrão ele é muito mais forte para as mulheres, porque, de certa forma, hoje na nossa sociedade, a moeda de reconhecimento da mulher ainda é muito corpo. Por mais que a mulher já tenha saído de casa e trabalhe, tenha sua carreira, ela ainda tem uma responsabilidade, né, incutida maior sobre a casa, maior sobre o corpo. E nos homens a moeda de valor, né, de reconhecimento, ela está em outras questões não tão relacionadas ao corpo. Então a mulher ela acaba sofrendo toda essa pressão, né, social, de eu tenho que ter certo corpo. E isso vai sendo passado pra gente com uma mensagem também de que se eu não tiver esse corpo, eu não vou ser feliz, ou eu não vou ser reconhecida, eu não vou ter valor. Então a gente acaba sendo, eu tenho que ter esse corpo para eu poder então realizar os meus sonhos, para eu poder ser Eu feliz, acho que a né? grande preocupação não é lógico que todo mundo quer se sentir bonito e estar bonito, né? Mas a grande preocupação é esse culto que as pessoas fazem a esse corpo perfeito. Elas deixam a saúde passa para o segundo plano, né? Ou seja, é o culto muitas vezes à magreza, é o culto ao corpo belo, ao invés da preocupação do culto à saúde. Eu sempre digo que deveria ter este culto à saúde ao invés do culto à beleza, né? Porque eu acredito que a felicidade e que a beleza, elas sejam consequências da saúde. Se você tem um corpo belo, mas o seu organismo ou a sua psique ela não está bem, em algum momento isso vai entrar em surto. É verdade. Certa vez eu li um pensamento que diz assim, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos provocam reações, reações resultam em resultados. Como colocar, né, essa percepção na mente daquele que sofre ou já está a caminho ali de se tornar uma vítima do transtorno alimentar, que ele precisa de ajuda, de que ele está realmente rumando aí, digamos, com as suas ações, com o seu próprio pensamento, a ter um transtorno alimentar grave? Então, geralmente é bem difícil da própria pessoa perceber. Essa percepção, ela vem mais de fora, muitas vezes do olhar dos pais ou de algum amigo, porque a pessoa que ela tá envolvida nesse processo, como eu falei, nada importa para ela, a saúde passa em segundo plano. Então, para ela importa estar dentro de um padrão e ela vai passar por todos os limites para que ela chegue naquele padrão, não importa o preço que ela pague, né? Então, assim, a percepção, na maioria das vezes, ela vem de fora. Por isso que é importante, e eu sempre falo isso no consultório, que os pais fiquem atentos aos comportamentos do filho, a uma mudança de comportamento. O diálogo em casa é muito importante, porque, como você disse, todo comportamento, ele está ligado a uma emoção interna. Então, a pessoa que sofre de um transtorno de compulsão alimentar, eu sempre falo que todo excesso, na verdade, é uma falta. Porque se você está excedendo na tua relação com os alimentos, existe uma falta, existe algo que está faltando dentro de você, né? Então, a psicologia, ela ajuda muito na questão dos transtornos alimentares, mas por essa parte de entender as emoções que estão por trás deste comportamento, né? Na verdade, quando você está se alimentando compulsivamente, você não tem controle nenhum consciente da quantidade que você está comendo. Você se torna dependente daquele alimento. E o que será que falta dentro de você? O que você está buscando? O que o alimento está tapando, né? Porque existe um vazio e você vai comer para você tampar aquele vazio, em termos psicológicos. Todo o transtorno alimentar ele é uma questão multifatorial, né? A gente está falando das causas, mas não é porque algo aconteceu na infância que isso vai necessariamente levar a um transtorno alimentar, né? São várias questões. E isso que a Carol pontuou é algo que eu vejo muito, isso da compulsão alimentar, esse vazio, né? Essa falta que vem de dentro e que a pessoa acaba buscando essa anestesia na comida. E em termos de nutrição, que eu trabalho com nutrição comportamental, a gente vê a compulsão tendo duas causas, duas linhas causadoras, tanto esse emocional, né, esses sentimentos, esse vazio, mas também uma reação a essa cultura toda ao corpo.
né? Porque quando a gente busca esse corpo magro, por exemplo, o padrão de beleza hoje ele representa cerca de 2% da população mundial. Então, a gente busca algo bastante inatingível. Para isso, a gente coloca a saúde em segundo plano, eu faço dietas muito restritivas, eu utilizo medicamentos, e isso faz no meu corpo, biologicamente e até psicologicamente, eu acabar desenvolvendo compulsões alimentares, que são esses episódios onde eu como, né, um excesso de comida de uma maneira muito rápida e descontrolada, para o meu corpo também lidar com toda essa questão. Então, em termos de compulsão alimentar, o trabalho com a nutrição e com a psicologia é bem legal. É legal trabalhar essa parceria, porque na nutrição a gente vai trabalhando essa parte do corpo, do que realmente é uma alimentação tranquila, né, um relacionamento com a comida tranquilo. E na psicologia você vai entendendo também as causas mais profundas, né, o que está lá dentro. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é sobre transtornos alimentares. A gente volta já já para continuar essa conversa. Continue com a gente.